Bom, então vamos começar o nosso cestinho. Estou usando o fio de malha extra premium, 25 milímetros da Fisher, e vou usar a agulha número 6. Já vou te dar uma dica. Quando você quer que o seu cachepô, o seu cestinho, o seu projeto fique mais justinho, mais firme, você diminui o tamanho da agulha, tá? Então, assim, com esse fio de malha, eu posso usar também uma agulha número 7, ou até uma 6,5. Então, eu deixo um pedacinho assim de fio sobrando, que é para usar lá no final para finalizar a carreira, e começo daqui o círculo mágico, assim, desse jeito. Vou pegar o meu fio aqui por baixo desse círculo, fio que vem do rolo, trazer aqui pra cima, e aqui eu faço o meu primeiro ponto. Fiz o meu primeiro ponto, eu não conto com ele, agora eu faço 6 pontos baixos aqui dentro do círculo. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui. Vou fechar o meu círculo, puxando o fio que está sobrando. E é na segunda carreira que eu fecho mais ainda aqui, porque ele vai se abrir. Quando a gente fizer a segunda carreira, que vai ser só de aumentos, então ele abre um pouquinho esse círculo aqui, tá? Então, o que eu faço agora? Vou fazer o fechamento, levantando a minha laçadinha. Então, eu pego essa laçadinha, levo lá pra trás, no primeiro pontinho que eu tenho aqui. E eu consigo identificar bem, porque é uma correntinha deitada. Então, eu venho, introduzo a agulha e levo essa laçadinha lá pra trás, assim, encaixando, levando lá pra trás. Agora, nós vamos trabalhar com pontos baixos centrados. Então, o que eu preciso identificar? O centrinho de cada ponto. E por isso que é bom, quando você inicia o seu círculo mágico, não apertar aquele pontinho de subida, aquele primeiro pontinho, porque é bem nele aqui, a hora que ele fica aqui escondidinho, que nós vamos introduzir a agulha e fazer o nosso fechamento. Então, o que eu faço? Posso deixar um pouquinho mais folgadinho, vou pegar uma agulha menor para te mostrar, que esse pontinho ele fica bem aqui. Então, até é bom, se você é iniciante, pegue uma agulha menor e faz esse pontinho com uma agulha um pouquinho menor. Vem aqui, ó, bem no centrinho dele. Se você abrir aqui, você vai ver que tem um pontinho aqui. Se você olhar de trás, você vai ver que cada argolinha dessa corresponde a um ponto. Então, você vai ver que tem um pontinho aqui, o primeiro. Então, se você não fizer, vai dar erro e não vai ficar uniforme, né? O seu círculo aqui, a sua base. Então, venho aqui, introduzo a minha agulha, assim, e procuro verificar se eu vou sair aqui bem no centrinho desse ponto, que é aqui. Olha só. Pronto, saí bem no centrinho do ponto, o que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar essa laçada aqui na minha agulha. Vou pegar o fio que vem do rolo e regular a altura dessa laçada, assim. Agora, eu laço meu fio e vou trazer um ponto, né, uma laçada aqui pra frente, assim. Dou a altura, olha só. E aqui eu já tô subindo a próxima carreira. Então, já fiz o meu primeiro e eu tenho que fazer 2. São 2 pontos para cada ponto de base, que é o aumento aqui na segunda carreira. Então, eu venho de maneira centrada novamente, vou buscar mais uma laçadinha e aqui eu já fiz 2. Então, agora já posso tirar a agulha e pegar a minha agulha que eu vou trabalhar aqui nessa minha base, né, no nosso projeto do cestinho. Agora, eu vou até o final, fazendo 2 pontos para cada de base. E esse furinho aqui, esse buraquinho aqui, bem do centro do círculo, ele vai abrir um pouquinho, não tem problema. Depois, na segunda carreira, é só puxar novamente esse fio. E aí, ele fecha bem. Então, agora eu sigo em cada ponto desse, de base, de maneira centrada, eu faço 2 pontos.
fazer até o final e já volto para finalizar com você. Veja bem, terminei, fiz os dois últimos aqui no meu último pontinho e olha só como abriu o meu círculo. Agora eu venho com o fio que está sobrando, puxo bem e ele já vai ficar bem fechadinho novamente. Agora, todas as carreiras que eu vou trabalhando, chega aqui no fechamento, eu vou conduzindo esse fio para cima, para ele vir junto com as minhas carreiras, para quando terminar a base, eu finalizar com ele. Então, sempre que eu fizer o fechamento, esse fio tem que ficar aqui para cima, tá? E é bem fácil. Você vai levar a laçadinha lá de novo para trás, mesmo o fechamento é igual para todos. E agora vai ficar cada vez mais fácil de visualizar os pontinhos. Então, você vai ver que o primeiro tá aqui. E eu levo lá para trás. E o fio que está sobrando, eu já deixo ele aqui para cima, ó, embaixo desse que vem do rolo, assim. No caso, por cima, né? Esse que vem do rolo fica por baixo aqui. Para eu poder trazendo, né? E conduzindo ele, sempre vai ficando na mesma carreira que eu estou. Agora, eu venho de maneira centrada aqui no primeiro pontinho, já consigo visualizar bem, introduzi a minha agulha, encaixei a minha laçada e regulo a altura. E agora, busquei o meu fio, trouxe aqui pra frente a laçada e já faço o primeiro da próxima carreira. Terceira carreira, um ponto sozinho, dois juntos, um ponto sozinho e dois juntos. Toda vez que você vai fazendo uma nova carreira, você vai aumentando o número de pontos sozinho. Aqui é um sozinho e dois juntos, na próxima, dois sozinhos, dois juntos, na outra, três sozinhos, dois juntos, né? Que é três sozinhos e o aumento, ou dois sozinhos e o aumento. Aqui é um sozinho e o aumento. Então, eu começo fazendo um sozinho e o próximo eu já faço dois juntos. E assim eu sigo até no final. Terminei essa carreira e um detalhe, se eu comecei com um sozinho, eu vou terminar com dois juntos, porque nós estamos alternando. Então, se você começa com um sozinho e termina com um sozinho, volta que tem algo errado. Tem que ter sempre um sozinho e dois juntos. Então, aqui o fechamento é igual para todos e a próxima carreira, dois sozinhos e um aumento, dois sozinhos e um aumento, tá? Só lembrando que no fechamento eu trouxe o fio que está sobrando aqui para cima. E agora eu faço o meu ponto. Então, agora, nessa carreira, o que eu preciso fazer? Dois pontos sozinhos e o aumento. Só que eu não quero colocar aumento em cima de aumento, que é pra minha base ficar bem redondinha, um círculo bem perfeitinho. Então, como que eu começo? Eu começo com aumento, porque na carreira anterior aqui não tem aumento, ele tá um ponto sozinho, então eu começo com dois juntos. Então, eu faço dois juntos aqui, um, dois sozinhos, que aí cai em cima do aumento da carreira anterior. Aí o aumento vem aqui, nesse sozinho, depois um, dois separados aqui em cada ponto. E assim eu faço até no final. Então, aqui agora a sequência, dois pontos juntos, dois sozinhos. Pronto, terminei mais essa carreira. Agora faço o fechamento, que é igual para todas. E a próxima carreira eu tenho que fazer o aumento e 3 pontos sozinhos. Então, como que eu faço essa próxima carreira? Como eu não quero que fique aumento em cima de aumento, eu vou começar com 3 pontos sozinhos e vou fazer o aumento aqui nesse ponto que não teve aumento da carreira anterior. Então, eu já começo aqui com 1, na sequência eu faço 2 sozinhos, mais 1, 3 sozinhos. Agora, nesse ponto aqui, que tá sozinho da carreira anterior, eu faço 2 juntos. E assim eu sigo fazendo até o final. 3 sozinhos, o aumento, 3 sozinhos e o aumento. Pronto, terminei essa carreira. Agora eu vou fazer o fechamento
e fazer a última carreira em pontos baixíssimos. Aqui já está bom o tamanho que eu quero do meu cestinho, então eu vou finalizar aqui do mesmo jeito, só que na hora de voltar é que eu pego diferente, eu não pego mais de maneira centrada. Então, eu venho aqui bem nessa laçadinha que eu levei lá pra trás, vou introduzir a minha agulha e vou encaixar a minha laçada. Pronto, encaixei e agora eu vou buscar o fio que vem do rolo. Lembrando que eu trago esse aqui pra cima, deixo ele aqui em cima, pra poder trabalhar depois com ele na finalização dessa carreira de baixíssimo. Então, eu venho, busco o meu fio que vem do rolo, trouxe aqui pra frente. Agora, eu venho e faço um baixíssimo para cada ponto desse, assim. É bem simples, agora é só uma carreirinha de baixíssimo ao redor aqui da minha base. E ele vai ficando assim. E essa carreira de baixíssimo, ela vai te dar uma estrutura melhor aqui na base, vai deixar ela mais firme. Então, eu vou fazer até aqui no final, e quando chegar aqui no penúltimo pontinho, eu volto para finalizar junto com você. Pronto, cheguei aqui no meu penúltimo ponto, como havia combinado, e vou te mostrar como que eu faço esse fechamento. Agora, eu uso o fio que está sobrando. Para isso, eu preciso ir lá atrás, ao invés de fazer o ponto com o fio que vem do rolo, eu vou fazer o meu último ponto com esse que está sobrando. Eu venho, puxo ele, passo por dentro aqui, faço um ponto. Faço o meu último baixíssimo, só que eu puxo ele todo aqui pra frente, assim. E agora, com o auxílio de uma agulha menor, eu vou passar esse fio que eu deixei sobrando e puxei pra frente, aqui embaixo desse primeiro pontinho, que foi o primeiro baixíssimo. E vou vir com ele dentro desse último baixíssimo, buscando lá de trás pra frente, deixa eu te mostrar na prática. Peguei uma agulha menor para me auxiliar e eu vou buscar o meu fio aqui, ó, no meu primeiro baixíssimo, passar aqui por baixo dele, assim, é o famoso ponto fake. E vou entrar com esse fio aqui no meu último ponto. Então, eu venho lá de trás pra frente, assim, e vou buscar o meu fio, levar lá pra trás, desse jeito. E aqui, pronto, já está pronto, simulei o meu último pontinho e ele ficou tudo igual. Nem parece que você finalizou aqui. Agora, o meu fio que vem do rolo já está aqui atrás me esperando. Por isso que é bom a gente deixar esse sobrando para finalização. Eu até acabei deixando um pedaço muito grande, mas é melhor sobrar do que faltar. Agora, quando eu vou trabalhar nessa próxima carreira, que é a carreira de subida do meu cestinho, eu já escondo esse fio. E agora, para subir o meu cestinho, eu já começo a primeira carreirinha com o ponto padrão que eu vou usar, que é o ponto fantasia. Então, já vou pegar a minha agulha que eu estava trabalhando e vou começar aqui. Posso começar daqui, desse primeiro, e eu pego nas duas alcinhas do ponto. Porque aqui tem a carreira de baixíssimo, que já vai dar aquele acabamento. Eu pego aqui nas duas alcinhas do ponto, vou buscar o meu fio e deixo aqui na agulha. Agora, eu vou pro próximo, assim, vou buscar o meu fio também, e agora eu fiquei com dois, e eu vou laçar os dois, desse jeito. É assim que eu dou início ao padrão do ponto. Já vou escondendo esse fio que está sobrando, coloco ele aqui, à medida que eu vou crochetando, vou escondendo. Agora, pro próximo ponto, eu venho na alcinha desse aqui, assim, vou lá no próximo pontinho, busco meu fio, lacei, fiquei com 3, sempre dou essa alturinha para que fique tudo da mesma altura e agora laço os 3. E esse ponto é assim, peguei agora na alcinha desse último, vou lá no próximo, laço novamente, fico com 3 e tiro os 3 juntos. E é assim até no final da carreira. Olha só, bem simples, não é difícil. Sempre pegando nessa alcinha, introduzindo a agulha no próximo ponto, puxando, né, dando essa alturinha.
laçando os 3. Vai ficando assim. E eu vou fazer aqui desse jeito, dessa maneira, até aqui próximo ao final e já volto para finalizar junto com você. Pronto, cheguei aqui no meu último pontinho, já vou te mostrar como que eu faço essa finalização. Mas antes, deixa eu te falar, sempre que eu faço, sempre que eu trabalho, tanto com cestinhos, bolsas, qualquer trabalho manual com esses tipos de fio de malha ou de poliéster, eu termino a carreira e vou ajeitando os meus pontos, vou ajeitando o meu trabalho para que ele vá tomando forma, né? O trabalho vai se ajeitando. Há poder nas nossas mãos, então você pode também ajeitar o seu. Às vezes as pessoas reclamam, o meu cestinho não fica retinho, o meu ponto não fica certinho. Às vezes é só questão de ajeitar mesmo. Bom, cheguei aqui para finalizar, o que que eu faço? Fiz até o último pontinho e agora eu tenho que fazer um para fazer o acabamento aqui. Então, eu vou vir novamente aqui nesse último, na minha última alcinha, do meu último ponto, e venho na alcinha do meu primeiro ponto que eu fiz, que foi aquele pontinho que eu iniciei. Venho na alcinha dele, assim, e aqui eu faço um baixíssimo, finalizando assim essa carreira. Agora eu faço o fechamento, levando essa laçada lá para trás no meu primeiro ponto, minha primeira correntinha deitada, que é essa aqui. E eu vou trabalhar de maneira centrada nos pontos. Então, como que eu faço aqui o fechamento? Vou lá, buscar minha laçada, levo lá para trás. Agora, o início da outra carreira vai ser o seguinte, eu vou vir de maneira centrada num ponto anterior. Sempre eu vou pegar num ponto anterior, aqui. Então, eu venho de maneira centrada, verifico que saiu lá atrás direitinho e encaixo essa minha laçada aqui na agulha, assim. E agora eu regulo a altura dessa laçada e busco o meu fio aqui pra frente e eu fui de maneira centrada no ponto. Bom, agora é igual eu fiz a carreira anterior. Peguei a laçada, está aqui. Vou no próximo, só que de maneira centrada e vou buscar o meu fio, assim. Fiquei com 2, já tiro os 2 aqui. E assim eu dou início novamente ao mesmo padrão, só que agora eu já tenho os pontinhos aqui e eu faço de maneira centrada. Venho aqui, procuro bem o centrinho do ponto. Assim. Puxo meu fio, dou altura e laço os 3 juntos. Desse jeito. Novamente, encaixo aqui a minha laçada e vou procurar o centrinho aqui do ponto. Se você abrir um pouquinho, você vai ver que aqui embaixo, olha só, aqui embaixo tem um ponto e você procura o centro desse ponto. Assim. Deu a altura, laçou os 3. E é só lembrar sempre de dar a alturinha quando puxar a sua laçada, assim. Tira os 3 juntos. Agora, eu vou fazer até aqui no final novamente e vou fazer o fechamento junto com você. E depois é só subir sempre no mesmo padrão. Cheguei no meu último ponto, vou fazer ele junto com você. Está aqui o último. E agora, aquela finalizaçãozinha com baixíssimo antes de fazer o fechamento, de levar a laçada lá pra trás. Então, venho aqui na minha alcinha normalmente e venho na alcinha aqui do meu primeiro pontinho, assim. Puxo, passo por baixo aqui desses 2, fazendo um baixíssimo. E agora sim, alturinha na minha laçada, venho aqui no minha primeira correntinha deitada, levo lá pra trás essa laçada. Levei pra trás a laçada, venho no meu ponto anterior de maneira centrada, encaixo aqui na minha laçada, agulha na minha laçada e vou regular a altura, puxando assim o fio. Eu nem arrematei esse ainda, aquele que eu vim escondendo lá na primeira carreira, lembra? Depois eu já vou fazer isso. Agora, puxo,
meu fio aqui pra frente. E aqui, opa, puxo meu fio aqui pra frente e vou no próximo buscar novamente a laçada, para começar o meu padrão de pontos aqui, a primeira carreira, né, a próxima carreira aqui do padrão. E assim eu finalizei mais uma carreira. E agora é só ir fazendo do mesmo jeito, até o tamanho que você quer subir o seu cestinho. Sempre desse jeito, pegando de maneira centrada no ponto, dando aquela alturinha. Olha só, venho aqui de maneira centrada, dou essa alturinha e laço. Vou fazer bem devagarinho aqui, olha só. Maneira centrada e laço os 3. E eu trabalho assim por todo o meu cestinho. Esse é o padrão, a finalização e o início, e ele quase não deixa cicatriz na peça. Você pode ver também pelo lado de dentro, depois eu vou esconder esse fio, mas olha só como fica. E aí você vai ajeitando, cada carreira que você faz, você também ajeita assim o seu cachepô, o seu cestinho, puxa um pouquinho e vai ajeitando os seus pontos. Eu vou fazer aqui o tamanho que eu preciso e volto para depois fazer a finalização, colocar as orelhinhas junto com você. Pronto, agora eu terminei e subi o tamanho que eu preciso no meu cestinho. Agora eu vou fazer o acabamento aqui junto com você, já levei a laçadinha lá para trás e vou colocar a orelhinha aqui do coelhinho, passando a carreira de baixíssimos aqui para finalizar. Só que eu gosto também bastante de usar esse acabamento aqui nos cestinhos. Só que para esse tipo aqui, que vai com essa orelhinha, que já tem os furinhos para eu crochetar junto aqui na peça, eu não posso fazer esse acabamento, porque na hora de chegar na parte da orelhinha, eu preciso fazer baixíssimo. Também não sei se ficaria legal deixar só uma parte aqui da orelhinha com baixíssimos e ao redor esse acabamento. Também não testei, posso testar pra gente ver como é que fica, porque eu vou te mostrar como que eu faço esse acabamento zigue-zague também. E é da sua preferência o acabamento aqui na finalização do cestinho. Esse aqui, eu usei essa etiqueta, esse enfeite que é de couro ecológico, né, de material sintético, com essas orelhinhas bem fofinhas, já tá escrito Feliz Páscoa. Vou te mostrar também como que eu coloquei essa etiqueta. Bom, primeiro eu vou te mostrar o acabamento zigue-zague. Veja bem, terminei aqui, levei a laçadinha lá pra trás e agora eu venho nesse ponto aqui, embaixo aqui das duas alcinhas do ponto. Agora não é mais de maneira centrada. Encaixo o meu fio e vou regular a altura dele, olha só. Regulei a altura, puxei já aqui pra frente a minha laçada. E eu faço um pontinho aqui, meu primeiro pontinho. Agora eu venho no próximo, também pegando nas duas alcinhas dos pontos aqui normal, busco meu fio e faço um baixíssimo. Faço uma correntinha e venho fazendo um baixíssimo. Esse é o padrão do ponto, esse zigue-zague de finalização. Uma correntinha, um baixíssimo. E é só isso. Uma correntinha e um baixíssimo. Quando chegar a parte que eu vou colocar a orelhinha do coelho, eu vou colocar a orelhinha lá na frente. Então, é ao contrário daqui. Aqui é a finalização, aqui é a frente. Então, quando chegar aqui, bem na frente do coelhinho, eu vou colocar a orelhinha. Para isso, eu preciso trabalhar pontos baixíssimos, para encaixar certinho aqui nos furinhos. Eu vou vir fazendo assim, esse zigue-zague, e quando chegar aqui, eu faço junto com você a colocação da orelhinha. Mas, a finalização com zigue-zague é só assim. Baixíssimo, correntinha. Baixíssimo, correntinha. Vai ficando assim. Pronto, já cheguei aqui na altura
que eu preciso colocar a minha orelhinha. Você vê que tem 4 furinhos, eu vou fazer 4 baixíssimos aqui. Não dá pra continuar no padrão do ponto, porque o fio vai ficar atrás aqui da orelhinha. Então, eu venho, encaixo aqui e eu pego uma agulha menor para me ajudar, porque tem que passar dentro dos furinhos. Então, eu venho agora no próximo ponto, já passo aqui dentro do furinho, vou buscar o meu fio, passar por dentro, trazer aqui pra frente e fazer um baixíssimo, assim. E assim eu faço esses 4 pontinhos. Vou buscando o fio e fazendo um baixíssimo, desse jeito. Lembrando que você pode finalizar toda a sua carreira com baixíssimo aqui desse cachepô, tá? Eu estou fazendo assim para testar, para ver como que vai ficar com o acabamento, esse acabamento que eu te mostrei, e a orelhinha. Pronto, aqui fiz os 4 baixíssimos, já preenchi aqui os furinhos, agora já posso pegar a agulha normal, vou pro próximo ponto, faço um baixíssimo e continuo o padrão. Agora, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha e um baixíssimo. E faço assim até o final. Deixa eu te mostrar como que ficou aqui a orelhinha já presa no cestinho. E o que que você achou? Você gostou assim com esse acabamento de aí fazer só os baixíssimos aqui na orelhinha? Depois me conta aí no comentário. Vou só finalizar essa carreira para te mostrar como que eu finalizo nesse padrão de ponto e depois já vou fazer a carreira de baixíssimo para testar. É sempre bom. Bom, eu cheguei aqui no último ponto, olha só, fiz a minha correntinha, agora eu vou fazer o meu baixíssimo, que é o último ponto aqui para finalizar essa carreirinha. E vou finalizar fazendo um ponto falso aqui. Então, simulando o meu último ponto aqui, eu faço uma correntinha, eu corto o meu fio. Agora, eu corto o meu fio, vou cortar um pouquinho maior, porque depois eu ainda vou fazer novamente ali o acabamento. Cortei o meu fio, puxo tudo, puxo ele todo aqui pra fora e finalizo aqui nesse primeiro pontinho de subida que eu fiz. Eu vou passar por baixo, pode ser com uma agulha de tapeceiro também, tá? Por baixo aqui eu peguei a agulha menor, passo por baixo simulando um ponto, assim. E agora venho dentro desse último que eu fiz, que foi aquela correntinha, venho bem aqui de trás pra frente, levando pra trás aqui o fio. E assim eu simulei o último pontinho aqui na carreira zigue-zague. Ajeito, e agora é só esconder o fio e fazer os arremates, né? Colocar a colinha como preferir. Só que eu vou desmanchar essa carreira e vou agora passar uma carreira todinha de baixíssimo com a orelhinha. Então, agora voltei aqui para finalização, lá no início, venho no próximo e já vou fazendo baixíssimo ao redor de tudo. Vai ficando assim. Pronto, finalizei baixíssimo. Agora, claro, vou finalizar aqui junto com você, mas já cortei um pedaço do meu fio, porque eu tinha deixado ele muito grande. Então, fiz o último baixíssimo aqui, já puxo todo o fio aqui pra cima, aqui pra fora do ponto, e vou simular o último aqui. Peguei uma agulha menor e vou fazer o ponto fake aqui. Eu gostei com essa finalização de baixíssimo. Gostei bastante do meu cestinho aqui, de como ficou a orelhinha também. Assim, agora eu ajeito para que fique tudo parelhinho, desse jeito. Depois eu vou finalizar aqui por dentro, escondendo o meu fio entre os pontos e colocando uma colinha. E agora já me conta o que que você achou dele assim, com esse acabamento. Outro detalhe bem legal que você pode pôr no seu cestinho é um pompom. Aqui eu não tenho um pompom da cor, nem um branquinho pra te mostrar, mas eu tenho esse marronzinho. E aí você pode colar esse pompom aqui atrás. E olha que fofinho que ele já fica. Já dá também um charme a mais na sua peça. Agora tem também esse arquinho, que nós vamos crochetar nele pra fazer como eu fiz aqui nesse cestinho. Então, eu vou fazer junto com você esse arquinho, você vai ver que prático e fácil que é pra fazer.
Bom, agora vamos crochetar o arquinho. Eu vou pegar o meu fio e vou fazer aquele nozinho corrediço, assim. Fiz esse nozinho, agora eu vou pegar o meu arco, vou posicionar. Está aqui o fio, assim. Eu vou buscar o meu fio e fazer o meu primeiro pontinho aqui. E eu vou passando sempre por trás aqui do arco. Vou buscando o meu fio e passando aqui por trás e fazendo um baixíssimo, é uma espécie de baixíssimo. Ele vai ficar tipo um zigue-zague, você vai encolhendo ele. Agora, eu venho por esse lado, assim, pelo lado esquerdo e vem pelo lado direito. Sempre buscando o meu fio e passando por trás aqui do arco e fazendo um pontinho, só isso. Ele fica assim, e aí você encolhe e ele vai ficando um zigue-zague, fica bem bonitinho. Passei novamente, busquei o meu fio, só vou fazendo isso até lá no final. Vejam como ele fica. E eu vou fazer até na outra ponta e já volto para finalizar com você. Bom, fiz até o finalzinho, aqui meu último ponto. Agora eu só vou cortar o fio e puxar esse fio aqui pra fora. E não vou esconder o fio, porque eu vou usar esses dois fios aqui sobrando, que eu vou cortar esse, pra tá prendendo aqui no meu cestinho. Eu puxo assim, automaticamente ele já vai ficar um nozinho aqui. Eu puxo bem, assim, ó. E agora eu venho com essas pontinhas e vou encaixar aqui. Pego o meu cestinho, vou encaixar essas pontinhas aqui por dentro. Primeiro eu vou localizar aqui bem o centro. E aí faço assim. Tenho dentro do ponto aqui e encaixo. E também pode usar uma colinha. Bom, depois que eu prendi o meu arquinho, olha que bonito que fica esse ponto. Depois que eu prendi o meu arquinho, eu vou vir com esse fio e deixar ele mais presinho aqui. Eu vou pegar uma agulha menor, vou trazer ele aqui pra frente, pra dentro, né, do arco, aqui por dentro do cestinho, assim. E vou vir com o meu fio aqui pra fora, assim, ó. Vim com o meu fio pra fora, agora eu volto pra dentro na direção do ponto. Desse jeito, eu faço isso 2 vezes. Fixei assim, agora o que que eu faço com esse fio? Eu venho escondendo entre os pontos e coloco uma colinha. Lembrando que antes de colocar o ferrinho do arco aqui, você pode pôr uma colinha também, para fixar bem ele. E aí, eu faço isso dos 2 lados, e está prontinho aqui o meu arquinho. Vou terminar e já volto. E agora está prontinho o cestinho aqui com fio de malha. Lembrando que esse eu fiz com fio de poliéster, é o fio poly da Fisher 5mm. E esse é o fio de malha 25mm extra premium da Fisher. Também quero colocar um pompom nele, é porque eu não tenho de uma cor aproximada, ou pelo menos dessa cor, né? Eu só tenho esse marronzinho, mas olha que gracinha que fica, colocando aqui ou aqui em cima também. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.